Rádio Bandeirantes. 5h29, hora de entrevista aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Está na ponta da linha para conversar conosco o advogado criminalista Antônio Figueiredo Basto, que é um dos advogados responsáveis pela defesa de clientes da Operação Lava Jato que celebraram acordo de delação premiada com o Ministério Público. Eu não sei se eu posso chamá-lo assim, se ele não gostar já peço desculpa, mas é o senhor delação premiada. Para os ouvintes que não conhecem, ele é um advogado especialista nestas delações premiadas, porque tem muitos clientes que acabaram sendo privilegiados com essa colaboração com a Justiça. Doutor Antônio, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder aqui da Rádio Bandeirantes. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço, obrigado. Um prazer estar falando com vocês. Uma boa tarde a todos os seus ouvintes. Primeira coisa que eu queria abordar com o senhor é o seguinte: essa justiça colaborativa que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico e é usada por muitos outros países, quais os benefícios que o senhor vê, o balanço que o senhor faz, principalmente com a publicidade que teve com a Operação Lava Jato, da utilização destas delações para se avançar nas investigações e se chegar a desvendar alguns esquemas que a polícia e o Ministério Público levariam muito tempo para desvendar, se é que um dia conseguiriam desvendar todos eles. Bom, é importante lembrar que a colaboração ela não é uma criação do direito brasileiro, né? O Brasil é signatário de várias convenções internacionais que, com o objetivo de tornar mais eficaz o combate à criminalidade organizada e à lavagem de dinheiro, trouxeram e incentivaram, isso é importante dizer, a colaboração com o Estado, a colaboração processual ou a chamada colaboração premiada. A colaboração premiada ela é um meio de obtenção de prova, ela não é uma prova, o que significa que a palavra de um colaborador não tem valor nenhum se não tiver acompanhada de outros instrumentos de prova que se possam coadjuvá-la ou mesmo consubstanciá-la ou indiquem outros meios que o Ministério Público ou a Polícia Federal ou qualquer órgão de investigação possa vir a obter para fortalecer a tese ou a hipótese acusatória, que é a denúncia nesse caso. Então, para o Ministério Público, ela serve como meio de obtenção de prova importante. Você mesmo já disse aí no início, na introdução, que muitos dos fatos que foram desvelados, trazidos a público na Operação Lava Jato, puderam ser de conhecimento público através de colaborações premiadas. Isso é verdade, e volto a repetir, a legislação incentiva isso. Ao outro lado, ela é um importante meio de defesa, e isso é o ponto principal, porque ela dá ao acusado um benefício de natureza processual, de natureza penal, que é a redução ou até mesmo a extinção da pena em alguns casos. Então, portanto, ela é uma causa de extinção processual e também, no caso penitenciário, benefícios de ordem de cumprimento de pena que vão desde a progressão de regime até o cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais de menor rigor ou com alguns benefícios que possam ser estabelecidos no acordo. Então ela traz um duplo aspecto, tanto ela beneficia a investigação, quanto ela traz também aquele que se colabora com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público uma possibilidade de obtenção de um favor legal. Doutor Antônio Figueiredo Basto, muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor que é considerado os maiores, se não o maior especialista nesse tipo de acordo de colaboração, né? Pois não. O senhor, no começo ali da Lava Jato, o senhor até chegou a ser criticado e tal. Muito. Mas hoje em dia as pessoas seguem ali a sua trilha, né? O senhor está convencido de que essa opção, porque há colegas seus que são visceralmente contrários, né? Como, por exemplo, o doutor César Bittencourt, que é o advogado do Rocha Loures. Mas o senhor defende esse instrumento, até porque me parece que o senhor fica mais preocupado com o bem-estar do cliente do que em qualquer outra coisa, né? Então, assim, qualquer outra coisa que eu digo assim, é mais importante estar preocupado, né, com o bem-estar do cliente. No que é que o senhor, como é que eu diria, em que caso o senhor não aconselharia a delação premiada? Bem,
a tua pergunta é importante, porque, ao contrário, eu não me considero um especialista em colaboração. Eu iniciei a colaboração, né, os primeiros grandes acordos aqui na época do Bom Estado, sofrendo muitas críticas, algumas delas, inclusive, que beiraram a calúnia, a maledicência, né? Mas isso é corriqueiro dentro do meio jurídico, né? Vocês sabem como é que funciona melhor do que eu isso aí. E hoje eu vejo que a colaboração veio para ficar. Eu respeito muito os advogados que não usam esse instrumento. Mas ela é um instrumento de defesa, você colocou bem. Eu não tenho nenhuma responsabilidade no processo, a não ser com aquele que me contrata, com aquele que vem ao meu escritório e que nós temos a procuração. Se, infelizmente, a nossa defesa pode eventualmente trazer um dano colateral a outra pessoa, isso não é problema meu. Isso é problema do outro advogado e do processo. Eu sou contratado para defender e defender bem aqueles que me contratam. E não tenho nenhum problema de objeção de consciência em fazer esse trabalho e fazer o trabalho dentro da legalidade. Eu acho que no direito, na defesa, não há objeção de consciência. Existe muita objeção de conveniência, de fazer um jogo de um outro acusado, ou de jogar, então, para a imprensa, ou eu sou contra. Você não pode ser contra um mecanismo, um remédio jurídico que beneficie o teu cliente. Né? Eu respeito aqueles que não querem fazer. Está na lei, né? Que não gostam disso, mas eu não entro nesse mérito. Até porque, eu vou dizer uma coisa para você, essa questão de ética não tem nenhum cabimento. Os valores éticos que são defendidos pela sociedade têm um antecedente ético importante, que são as relações de família, as relações políticas sadias, evidentemente, relações religiosas, relações de amizade. Essas relações não podem ser distraídas porque são rigorosamente importantes para a sociedade. O crime, não existe isso. Quando dois criminosos, ou três, ou uma organização criminosa como essa que vocês estão vendo, que tomou conta do Brasil, o Brasil foi tomado por bandidos. Nós somos um povo bom governado por ladrões. Isso é correto dizer. Entendeu? Essa organização criminosa que está dentro do Estado brasileiro não tem nenhuma ética. Eles se uniram e o que os une é a corrupção ou a intimidação. O silêncio no processo, ele só existe por duas vertentes. Por corrupção e intimidação. E esses dois valores não são éticos. A sociedade não tem nem que se preocupar, e o acusado que faz a colaboração não tem que se preocupar com o ambiente criminal que antecedeu. Porque aquela relação não é uma relação estável. Ele não está traindo ninguém. Ele está simplesmente se dissociando. É isso que eu gostaria de dizer. Está se dissociando do crime. Por isso é que as legislações de todos os países de boa cultura jurídica incentivam a colaboração. E a colaboração acaba contribuindo para o esclarecimento da verdade, né? Eu acho que isso é que é importante em tudo isso. Doutor Antônio Você ficar criando teses mirabolantes para defender o indefensável e acabar prejudicando o teu cliente, como aconteceu no mensalão. Exatamente. Pessoas que pegaram penas altíssimas e que tinham uma responsabilidade muito menor que os líderes da organização estão cumprindo pena até hoje. Então, o caso do Marcos Valério, né? Eu não estou vendo qual é a grande tese jurídica que existe por trás disso. Eu não criar tese jurídica. É muito simples. O senhor tem assim uma larga experiência mesmo. O senhor lá atrás já negociou o acordo de delação premiada para um cliente na época, que era o doleiro do Bom Estado, né? O Alberto Youssef, que voltou a figurar agora, ser estrela também agora dessa Lava Jato, da Operação Lava Jato. Mas há colegas seus, outros colegas, por exemplo, um criminalista muito famoso, que é o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Um grande amigo, brilhante, Cacai. Ele é muito vigoroso. Assim. Olha, eu respeito a opinião do Cacai. Cacai é um cara que eu tenho uma amizade, eu gosto demais dele, somos amigos, inclusive no começo do processo estivemos juntos aí trabalhando na defesa do Youssef, mas é uma posição dele, o entendimento é dele, o meu entendimento é outro. Ele advoga para políticos em Brasília e tem outros interesses, e eu compreendo e defendo os interesses dele. Eu acho que nós advogados não podemos ficar marginalizando um ao outro pelo caminho que as defesas seguem. Eu, por exemplo, não indico a colaboração premiada aqui no escritório se não houver um estudo rigoroso de todo o processo. Não é a primeira tese, ela é a última. Nós só colaboramos quando nós temos certeza de que, após um vigoroso estudo processual, o cliente não tem outra opção. Porque você tem que dizer ao teu cliente, com toda a sinceridade, que se ele insistir nos mecanismos de defesa, ele pode ser condenado a 20, 30, 40 anos. Agora, então ele tem que saber disso. O papel do advogado é esse.
Esses dias um cliente que nos contratou me confidenciou que o advogado que nos antecedeu disse a ele que derrubaria documentos do exterior com laudos feitos no Brasil, que a assinatura não era dele. Você veja o nível. E são escritórios importantes que andaram dizendo isso por aí. Quer dizer, qualquer país do mundo que um advogado junta um documento falso no processo, ele responde. Então, esse tipo de coisa tem que acabar na advocacia. Doutor Temos que Basto, tratar a coisa com seriedade, né? o senhor, como um grande especialista em delação, teve que reação quando se deparou com um acordo fechado pela JBS? Muita gente diz que há quase nenhuma punição aos empresários que delataram nesse caso, foge da regra comum. O senhor ficou com essa impressão? Olha, eu vou dizer o seguinte, o acordo da JBS ele é um acordo de uma magnitude extraordinária, tanto para o país quanto para a defesa. Então, o acordo ele é uma via de duas mãos, é bilateral. O Procurador da República, quando faz um acordo desse, ele junta a sua equipe, ele viu que aquele acordo tinha muito de interesse público, né? De fato tem, você vê aí notícias a cada dia que demonstram que aquele acordo tinha um potencial para obtenção de provas muito grande. Então, eu não criticaria a Procuradoria da República por ter optado por dar aos acusados esses benefícios, né? As pessoas dizem que o benefício é exagerado, porque não houve punição. Eu vejo, isso tem que ser analisado com cautela. É preciso que essa investigação chegue ao fim, que tudo seja investigado, e vamos ver os resultados que vai trazer. Porque nós não tivemos ainda os resultados. Quantas pessoas serão investigadas, quanto de dinheiro será recuperado, o que será desbaratado. Veja, é que é importante chegarmos ao fim para então podermos, no final disso aí, avaliar com tranquilidade qual é o equilíbrio, se ficou equilibrada ou não essa relação entre benefício e a obtenção de prova. Nesse momento agora, eu acho um pouco cedo para fazer essa análise, porque nós estamos no início da investigação. Com o trâmite desses processos, das investigações, com certeza será possível, com maior distanciamento dos fatos, nós analisarmos, olha, o acordo colocar na balança e analisar. Realmente o benefício era proporcional ao que os colaboradores trouxeram. Então, agora, eu penso que isso foi analisado pela Procuradoria e não se daria um acordo com esse benefício se isso não tivesse sido visto e fizesse um prognóstico de que lá na frente o benefício ao Estado brasileiro, ao país, seria muito maior do que ao que foi dado aos colaboradores. O senhor acha que existe a possibilidade real de que esse acordo de delação seja cancelado ou revisto pelo Pleno do Supremo? Se isso acontecer, como é que fica o Instituto da Delação? Eu vejo o seguinte, eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que a questão agora está se discutindo se o ministro Fachin teria competência para julgar essas questões de JBS, se a distribuição foi adequadamente feita para ele. É uma questão de prevenção de distribuição dentro do Supremo Tribunal Federal. O acordo, uma vez elaborado e homologado pelo ministro relator, em vários outros casos, ele tem força. E eu acho que qualquer ataque ao acordo, sem que haja um fato novo que justifique, seria perturbador à segurança jurídica. Porque não daria a outras pessoas, ou qualquer pessoa que fez um acordo, a segurança de contratar com o Estado. Evidente que quando essa homologação é feita no competência originária do tribunal, e ela pode ser futuramente observada por uma decisão do colegiado, em alguns casos até seria bom que o colegiado se manifestasse sobre a colaboração. Mas essa não tem sido a regra do Supremo Tribunal Federal. A regra é que, por ato exclusivo do ministro relator, a homologação tem se tornado válida. Então, eu penso que, nesse caso, tem que se prestigiar o que valeu até hoje. O ministro Fachin, que foi meu professor, inclusive, aqui no Paraná, é um homem de uma seriedade, de um conhecimento jurídico notório, e se ele homologou é porque ele viu que ali estavam preenchidos todos os requisitos legais. Como eu disse, é preciso que tenha prudência para não se tomar nenhuma medida contra essa colaboração, porque isso poderia trazer um prejuízo muito grande à investigação. Um prejuízo que seria difícil de se recuperar caso
essa colaboração viesse a ser atacada. Estou dizendo na maneira como ela foi homologada. Agora, se fatos novos, posteriores ao acordo, demonstrarem que aqueles colaboradores efetivamente praticaram crimes ou usaram a colaboração para práticas ilícitas, enriquecimento ilícito, não há dúvida que essa colaboração pode sim ser rescindida e, uma vez rescindida, a prova se aproveita e eles irão responder pelos crimes que praticaram. Mas aí então, por quê? Eles deram causa ao descumprimento do acordo. Doutor Antônio, o Cláudio Humberto deve ter uma última pergunta para o senhor, mas antes eu faço a última da minha parte aqui. Pois não. Como que é exatamente esse acordo de delação premiada? O Ministério Público fica de um lado da mesa, o cliente e o advogado do outro, e vocês vão negociando como numa negociação normal, por exemplo, num contrato? Mas é exatamente assim que funciona? Ou são vários encontros? Como que se instrumentaliza esta decisão de se fazer uma delação premiada? Olha, a decisão de colaboração, primeiro, é uma decisão cliente e advogado, né? A decisão é do cliente, muito mais do que a do advogado, tá? Então, primeiro, nós analisamos no escritório todo o material, toda aquela instrução e verificamos a possibilidade dos mecanismos de defesa e qual é a melhor estratégia que nós possamos dar ao cliente que não seja a de colaborar, ou então, qual é a chance de êxito dele sem necessidade de usarmos o remédio da colaboração. Esse é o primeiro ponto. Uma vez decidida que queremos colaborar, nós então passamos a fazer uma confecção daquilo que vocês conhecem como anexo da colaboração, que seja nada mais são os temas objetivos que o colaborador pode dar à autoridade, ao Ministério Público, à Polícia Federal, e trazer obtenção de provas, ou seja, o que ele sabe sobre determinado fato e como ele pode indicar a melhor prova. Feito esse anexo, procura-se uma reunião com o Ministério Público, é feita uma primeira reunião, onde se analisa a viabilidade do acordo e o interesse das partes em fazer esse acordo. Uma vez isso feito, então a segunda reunião é feita para entrega dos anexos. O Ministério Público passa uma análise criteriosa desses anexos e, uma vez aceito isso, ele passa a fazer uma primeira entrevista com o acusado, com o suposto colaborador, né? É feita uma entrevista, uma avaliação. Após essa avaliação, uma vez aprovada pelas partes, você senta para discutir o contrato, né? Você senta para analisar qual é como isso vai ser analisado, como isso vai ser feito, o que o Ministério Público pretende. Aí você discute tudo, de pena, regime, multa, enfim. Isso são várias rodadas, né? Pode ser que se resolva rapidamente em alguns acordos, ou pode demorar meses até que você chegue a um denominador comum. Uma vez chegada a esse denominador comum, passa-se então a redação do acordo, que é submetido à autoridade competente, no caso o Poder Judiciário, para a fase de homologação. Antes da homologação, normalmente é feita uma entrevista com o acusado, por um juiz. Feita a entrevista, o acordo é submetido à homologação. Uma vez homologado, aí passa a colheita da prova diretamente com os depoimentos. Antes da homologação, normalmente são aquelas depoimentos, né? Que vocês veem os vídeos aí. Aqueles vídeos que vocês estão acostumados a ver, é o último momento, é quando o acordo já está assinado entre o Ministério Público e a Defesa, mas não está homologado. Então, naquele momento são feitos todos os depoimentos gravados em vídeo. É o último momento antes da homologação. Esse é o procedimento. Muito bem, doutor Antônio Figueiredo Bastos. Esse acordo, ficou a impressão, né, de que o acordo foi de tal maneira vantajoso, né, se for comparar com qualquer outro acordo, como, por exemplo, o acordo com a Odebrecht, que envolve valores até bem inferiores, etc., e gravidade também, até... fica difícil avaliar o que é mais grave, né, num caso ou no outro, mas o fato é que ficou parecendo... Os fatos são muito graves. Ficou parecendo assim tratamento diferente para uns e outros delatores, né? Muita gente atribui esse acordo aí tão vantajoso
para Joesley Batista, seu irmão e a turma dele, ao talento negociador do próprio Joesley Batista. O senhor percebe isso ou não? Ou foi mesmo um entendendimento ali? Esse entendimento não foi entre o acusado, mas entre os advogados e o Ministério Público? Eu vejo o seguinte, eu acho que o Joesley, ele é um homem de múltiplos talentos, né? Tanto para enriquecimento, quanto para ludibriar e fazer uma série de coisas, como ficou provado aí, né? Ele Exato. É um homem de inegável que ele seja um homem talentoso. Né? Agora, o acordo que foi feito com ele, eu acho que não só foi a questão do talento na negociação, é o que eu volto a repetir. Eu penso que o Ministério Público avaliou a importância e o momento desse acordo, porque o tempo de se fazer esse acordo foi fundamental, né? E o que envolvia de interesse para o país. Veja, muitas pessoas falam, o Joesley é um corrupto, ele fez isso, fez aquilo. Mas é importante lembrar que também ele demonstrou que tudo que vinha sendo feito na Lava Jato não estava nem sequer servindo de advertência aos nossos políticos. Ou seja, com todas as prisões, a sociedade se mobilizando contra essa organização criminosa, ela continuava impune e com muitos dos seus membros dentro do poder, e isso é inegável, praticando a mesma conduta. Então, é importante que isso seja demonstrado. As pessoas se preocupam muitas vezes só com a figura do Joesley. Eu acho que aliás, na Lava Jato aconteceu o mesmo, né? Depois do mensalão, aliás, em pleno mensalão, a Lava Jato já começava. Exatamente. Quer dizer, é uma quadrilha desavergonhada, audaciosa, né? Eles são muito audaciosos no crime, mas são covardes na hora do castigo, né? Todos. Né? Isso não tem dúvida. Audácia no crime e covardia no castigo sempre. Mas isso ele mostra como esse sistema vinha sendo feito, como o ministro Herman Benjamin falou. Isso não é no julgamento lá do TSE, é uma continuidade delitiva que não para. Esses caras não têm o que faça parar, a ganância é ilimitada. Então, eu acho que isso tem que ser analisado pela sociedade, que o Ministério Público pensou em mostrar e trazer isso. Olha aí, minha gente, não tem mais o que fazer. E é o que está acontecendo, nós estamos vendo hoje aí. Né? O que precisa parar é de se discutir teses jurídicas ou políticas e ver, ladrão é ladrão. Muita gente defende, fala isso, fala aquilo sobre perseguição política. Não há nenhuma perseguição política, Cláudio. Você sabe disso. Você é um homem experiente, um dos maiores jornalistas desse país. Ninguém está sendo perseguido politicamente. Todas as instituições estão aí. O habeas corpus está aí, no lado de segurança. Que perseguição política é essa? São ladrões que malversaram o voto popular, certo? E acharam que ia acontecer a mesma coisa que não aconteceu no mensalão. Os ladrões, os políticos se deram bem e os empresários se deram mal. Até agora estava acontecendo isso no Brasil, né? Políticos sempre se davam bem e os empresários pagavam o pato, como veio acontecendo na Lava Jato. Então, se os políticos não forem punidos, a Lava Jato fracassou. Não adianta punir um ou dois ou três. Tem que punir o grupo todo, os grandes cabeças. O país vive uma grande transformação, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Então, eu penso que esse acordo ele é paradigmático para o país. Se deu um benefício a esses dois, ao Joesley, e eu concordo que ele, com todo respeito, eu nem o conheço, cidadão, mas ele não é uma figura simpática. Ele fez tudo para se mostrar antipático. Quando saiu do país, foi morar em Nova York, aquela vida brega de Fausto, de colocar tudo ali nesses programas de mídia social, isso é uma coisa brega. E o corrupto normalmente é brega, porque ele tem que ostentar, ele tem que mostrar para as pessoas o que ele faz com o dinheiro que ele malversa. Né? Nós estamos vendo aí tantos desses caras. Ele é uma figura antipática. E essa antipatia dele, que ele criou nas pessoas, acabou gerando para ele essa onda de negativismo, de achar que o benefício que foi dado a ele é indevido. Eu acho que as críticas que estão sendo feitas a ele são muitas vezes por pessoas que foram atingidas pela colaboração. Né? Então é preciso que nós tenhamos paciência um pouquinho para analisar essa colaboração no tempo e ver quais são os resultados que ela vão dar. Eu não acredito que ele tenha manipulado o Ministério Público. A PGR é composta por procuradores da melhor qualidade, eu já negociei com eles, estão muito longe de ser neófitos ou polianas que podiam deixar se ludibriar por um empresário malandro
como esse aí. Não houve malandragem. O que houve ali foi que ele trouxe muita prova, muitas das quais ainda não vieram. E outra coisa, você sabe que a diferença dele, ele não discutiu, ele se antecipou ao problema. O Marcelo Odebrecht não, apostou em enfrentamentos, é isso que nós estamos dizendo, teses jurídicas, teses malucas, que não estavam dando resultado, e chegou no momento que não davam mais resultado, ou seja, esgotou todo aquele arcabouço de enfrentamento do sistema adversarial, com enormes prejuízos a ele e a outros acusados, e evidentemente que isso redundou em um acordo mais prejudicial. Mas isso é questão de condução. Doutor Basto, só para a gente... O gente... conduziu melhor que o Marcelo. Só para a gente encerrar a nossa entrevista, eu sei que, claro, que o senhor, como advogado, especialista em delação premiada, tem restrições para falar em casos em andamento, mas eu preciso perguntar para o senhor. Já fechado com o senhor, o doleiro Lúcio Funaro, e a segunda pergunta é, o ex-deputado Eduardo Cunha em algum momento conversou com o senhor para que o senhor trabalhasse com ele? Bom, primeiro, o Lúcio é meu cliente desde 2004. Eu fiz o primeiro acordo do Lúcio, no qual, inclusive, ele obteve depois um perdão judicial, tá? Então, eu conheço o Lúcio há muitos anos. Ele me procurou recentemente, tivemos 2 ou 3 entrevistas, e eu estou fazendo exatamente aquele trabalho. Eu estou estudando profundamente esse processo dele para ver qual é o melhor caminho do acordo. Então, sim, ele é cliente do escritório, nós estamos estudando. O caminho é a delação, doutor Marco? Oi? Doutor Basto, o caminho é a delação? O caminho mais provável? O caminho mais provável é uma colaboração judicial, é o mais provável. Não descarto, nós estamos só analisando, finalizando alguns detalhes aqui, mas até quinta-feira isso deve estar resolvido. E tem gente graúda aí nessa delação premiada, hein? Isso eu não posso falar, me desculpe, mas isso é um sigilo, né? Mas é uma colaboração que é que o senhor atiça a gente aqui, né? A gente é jornalista, né? O senhor sabe como é que é. Eu compreendo. E o que eu posso dizer é que o trabalho da imprensa nesse processo tem sido magnífico, estou de parabéns. Mas só diz pra gente quanto está avançada essa delação, já tem conversa? Não, ela não começou a ser negociada ainda, tá? Ainda não está, nós não fizemos o projeto, estamos acabando o projeto agora. Mas está na sala de espera, né, doutor? Então, isso, exatamente. A gente está primeiro preparando o material, para a gente chegar com bastante coisa e trabalhar. O segundo ponto era o Eduardo Cunha, né? Eu não estive com o Eduardo Cunha, nunca conversei com ninguém relacionado a ele, e posso dizer de antemão, politicamente nós teríamos um conflito de interesse, porque o Lúcio, obviamente, poderá, em eventual colaboração, ter que se confrontar com o Eduardo. Então, eu não gosto de fazer colaborações assim, casadas, com 2 clientes ao mesmo tempo. Penso que se ele resolver o caminho da colaboração, ele tem que fazer com outro escritório. Nosso escritório pode ser publicamente, nós não temos interesse em atendê-lo. Bem, a gente agradece muito ao doutor Antônio Figueiredo Basto, um dos maiores especialistas em delação premiada aqui do Brasil, pioneiro, inclusive, ao utilizar essa novidade na lei, na defesa dos clientes. A gente agradece a sua conversa. Obrigada, viu, doutor Basto? Até uma próxima vez. Eu é que agradeço, me coloco sempre à disposição de vocês. Para mim foi uma grande honra conversar com vocês 3. E repito, parabéns a vocês pelo trabalho que a imprensa brasileira tem feito. Se não fosse isso, eu tenho certeza que a operação não teria chegado onde ela chegou até hoje. Muito obrigado.